E aí a gente começa a falar. Não sei se está gravando ainda. Pronto, agora está gravando. Então, gente, boa noite. Acho que entrou uma pessoa agora, talvez não ouviu, mas eu estava só meio que explicando um pouco essa nova turma noturna de ICD, entende? Quando a gente voltar para o ensino não remoto, sabe? Eu espero que tenha uma demanda maior, porque é uma chance também para os alunos de SI fazer essa matéria computativa e não ter que quebrar o fluxo deles de trabalho, que seria assistir aula às 3 da tarde, né? Vocês não estão vendo minha tela, porque eu não compartilhei a tela ainda. Então, deixa eu compartilhar a tela, que eu já vou começar a apresentar. Entende? E eu estava mostrando o Moodle sem nem mostrar a tela, mas, bom, vocês responderam que tem acesso à turma, tudo certo. Então, o que é que vai ser a aula de hoje, né? Tipo, primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, como eu já falei, né? Meu nome é Flávio, eu sou professor do DCC. ICD é uma matéria que eu gosto muito, foi muito gratificante que ela, ao longo dos anos, ela começou bem bagunçada, não nego isso, matéria nova sempre tem um pouco de bagunça, mas hoje em dia eu vejo ela como uma matéria muito bem estabilizada e uma matéria que, espero eu, seja interessante para vocês, né? Porque, queira ou não, é um tema, é um assunto muito relevante. Embora eu também não vou tentar enganar vocês ao longo do semestre, não. Isso é uma matéria de estatística, basicamente lecionada com um viés computacional. Entende? Então, vocês vão aqui aprender uma estatística um pouco mais hands-on com computação. Para dúvidas, vocês devem usar o Moodle, entende? Eu criei aqui já um fórum de dúvidas para vocês perguntarem qualquer coisa. Tem um fórum de avisos e também tem um fórum de equipes ou temas. Tem um Teams da matéria, que eu já vou falar isso logo para não perder o gancho, onde nesse Teams da matéria existe uma equipe de ICD, ela está aqui, 2020.1. A gente vai usar ela também, mas eu vou tentar nesse semestre, você vê que está bem vazia ela de propósito, vou explicar o motivo já já. É, eu espero que nesse semestre a gente me concentre mais as dúvidas no Moodle, porque fica público para todo mundo ver. Essas dúvidas de conversa no Teams, eu já fiz isso no passado, rapidinho a conversa se perde e ninguém vê a dúvida do colega. Mas existe a equipe e eu postei já no fórum para vocês entrarem na equipe com esse código. Basta copiar o códigozinho que está lá, entende? Tipo, tá aqui o códigozinho também. Para quem não sabe como fazer, entende? Deve ter aqui código de equipe. Esse código você copia ele, você vem aqui em equipes e pede para ingressar com o código e você já vai fazer parte automaticamente dessa turma de inserir no Teams também, que vai ter um uso bem relevante nos projetos. Entende? Qualquer dúvida, podem falar aqui no chat. Eu boto o mouse aqui em cima e fico vendo se o chat foi para cima, ou podem falar também. Não sei se a Isabela quer falar. Parece que ficou. É, Não, não. não? Então, ok. Então, tudo tranquilo. Então, bem-vindo, gente. Vamos começar o assunto, né? E aí eu vou voltar para essas abas de Team, Site, para mostrar para vocês como é que funciona a matéria. Então, hoje, além de falar um pouco sobre a minha experiência e o que é ICD, eu vou falar com mais detalhes o que vocês podem esperar do curso, os objetivos, a logística e alguns exemplos de uso de ciência de dados que são bem interessantes ao longo dos anos, né? Alguns desses exemplos estão ficando offline, porque o slide está um pouco antigo, mas eu passo pelas figuras com vocês, pelo menos, para a gente meio que ver qual é a ideia. O que eu acho mais interessante de pensar numa aula inicial como essa de hoje é vocês realmente sentarem assim e entenderem o que é ciência de dados, né? O que é ciência de dados, além desse nome da moda, que tem emprego bacana, que abre vaga direto, entende? E que, assim, o que vocês podem esperar como alguém que está fazendo uma matéria de ciência de dados e como alguém que possivelmente no futuro vai trabalhar em... Bom, a pessoa foi embora rapidinho. Vai trabalhar em ciência de dados. Sabe? Ciência de dados é basicamente uma aplicação de computação e estatística para entender fenômenos do mundo real. Aqui tem um autômato, não vai ter autômato na matéria. Tipo, aqui tem dados, não vai ter dados mesmo. Assim, vai ter os exemplos simulando um dado, mas não vai ter dados de 6 faces na matéria, literalmente. Assim, mas é só as figurinhas para vocês entenderem que a junção de computação e estatística
para entender eventos que são cada vez mais capturados por dados. Hoje em dia a gente tem rastreio de tudo nosso, o que você compra, o que você faz, o que você twitta, o que você posta, é, o ônibus que você pega gera dados para BH Trans quando você passa o cartão, entende? Tipo, o Uber gera dado de corrida, os dados do governo são abertos, entende? A página da internet tem dados, sabe? Então, assim, basicamente o que aconteceu ao longo dos anos foi que a estatística começou a precisar um pouco da computação para lidar com essa massa de dados. E a computação precisou também de ajuda à estatística para trazer o ferramental que tinha esse entendimento. Como é uma matéria inicial, e vocês são alunos de computação, uma matéria inicial de ciência de dados, ou de SI, mas do departamento de computação, uma matéria inicial de ciência de dados, ela tem duas ou três abordagens. Ou a gente pode fazer uma coisa que é meio computação, meio estatística, mas você já sabe programar, já sabe o que é um for, um if, um while e um else. A gente pode fazer uma coisa 100% estatística também, que pode ficar um pouco chato, fazer aquela coisa estatística de papel sempre. E a gente meio que ser aqui um meio termo do caminho, tá? E o mais relevante é vocês pensarem e tentarem entender esses fenômenos do mundo real, que tem um projeto grande na matéria, que eu vou falar dele daqui a pouco também. O que é mais? Alguma dúvida? Alguém fala alguma coisa? Sim? Não? Dois? Alguém não está no mudo? Tiago, você vai falar alguma coisa? Você está mudo agora, que está fazendo barulho. Mas se você for falar, pode tirar do mudo e falar, só que a gente não está lhe ouvindo. Eu estou assumindo que seu microfone pode estar offline, tá? Qualquer coisa digita ou tira do mudo. Tá, então vamos em frente. Entende? Um, uma coisa importante para pensar num curso como esse de ciência de dados é que probabilidade é um conhecimento relevante. Ele é um conhecimento chave para qualquer cientista de dados. Entende? Eu sei que, dependendo do fluxo que vocês seguirem no curso de vocês, talvez vocês não fizeram probabilidade, eu não sei em qual semestre vocês estão, tem grade nova, grade velha, SI antigamente tinha estatística e probabilidade como obrigatória, entende? Tipo assim, tem gente que entra com optativa, nem fez probabilidade ainda, mas assim, vai ser um conhecimento que vocês vão precisar. Tem uma aula de revisão, onde uma aula de revisão talvez seja pouco, mas dá para acompanhar com o material que tem. Porque, queira ou não, a gente entende dados através de probabilidade. Qual é a probabilidade de uma vacina dar certo? Qual é a probabilidade de eu pegar a Covid que eu não vacinei? Qual é a probabilidade de eu estar na imunidade de rebanho? Não existe esse fato, necessariamente, um ou zero, quando a gente fala de dados. Essa coisa meio que, na matemática, a gente pensa muito assim, foi e não foi, né? Sempre isso pode ocorrer com uma chance. Então, saber entender probabilidade é um passo fundamental. Um outro passo fundamental também, que se você não fez a matéria, dá para acompanhar esse CD, mas é recomendado fazer antes, na grade obrigatória, se nem você se matricular sem fazer, é um entendimento de álgebra linear. Porque a gente também vai usar conceitos de álgebra linear, representar dados como vetores, para criar um classificador, por exemplo, ou representar dados como matrizes para resolver uma regressão linear. Né? Então a gente precisa desse conhecimento também. Porque, queira ou não, gente, assim, você tem várias formas de aprender um assunto, né? A gente pode aprender o assunto só usando bibliotecas, e vocês meio que brincar com as bibliotecas. As listas da matéria têm um pouco esse viés, um pouco, eu vou ver se eu melhoro isso mais, elas são um pouco baixo nível também, entendeu? Ou a gente pode entender um pouco da mecânica da coisa por baixo. ICD entra na mecânica das coisas por baixo por ser um curso de graduação, nível superior. Mas vocês não devem perder o foco do todo também. Eu vou ressaltar isso várias vezes na aula de hoje. Porque assim, a gente vai entrar um pouquinho em probabilidade de detalhes, vai entrar um pouquinho em álgebra em detalhes também, mas sempre a ideia é como usar isso para entender dados do mundo real. E o terceiro tema que eu gosto de falar nessa aula é que ciência de dados também não é aprendizado de máquina. Alguns de vocês já devem ter feito aprendizado de máquina. Eu coloco esse lá de propósito, porque assim, eu sei que aprendizado de máquina não está obrigatório na grade, mas é aquele assunto que todo mundo vai atrás hoje em dia, entende? Tipo, e vocês têm razão em ir atrás, obviamente, não estou querendo desmotivar vocês não, mas o nosso foco aqui também não vai ser necessariamente entrar nos detalhes de um algoritmo pesado de aprendizado de máquina. Vai ser usar um mês de aula para dar para vocês uma noção
de como a aprendizado de máquinas pode ser usado para entender dados. E eu também gosto da ideia dessa matéria abrir para as outras optativas do DCC, que a gente tem aprendizado de máquina, causalidade de aprendizado de máquina, fundamentos de ciência de dados, mineração de dados, etc., que todos vão ter mais técnicas. Então, eu falo assim, esse não vai ser um curso de várias técnicas, vai ser um curso de poucas técnicas, mas focando em conceitos que são essenciais. E a ideia que são poucas técnicas e mais conceitos é porque, assim, existe um mundo de problemas que podem ser resolvidos com aprendizado de máquina ou com uma estratégia mais complicada. Não precisa ser necessariamente aprendizado de máquina, não. A maioria dos problemas que a gente aborda no dia a dia, elas são resolvidos com técnicas simples. Regressão linear, regressão logística, KNN, que são as técnicas que a gente vê aqui em ciência de dados, né? Então, alguns alunos, às vezes, desmotivam um pouco. Ah, mas eu queria ver uma rede neural profunda. Ah, mas eu queria ver um SVM. Ah, mas eu queria ver um modelo gráfico probabilístico, algo assim, que eu vi que tem essa matéria bacana no DCC. Então, pensem em CD como uma porta de entrada para essas outras matérias. Porque eu lhe garanto que no dia a dia, vocês vão acabar usando mais métodos simples. Isso aqui nem é um slide meu, eu peguei na internet de um pensador de aprendizado de máquina, em que boa parte dos problemas usa métodos simples. E saber usar o simples, gente, é muito relevante para a gente construir em cima disso e entrar no pesado. Então, é um curso mais introdutório, mas é um curso que eu acho muito interessante. É sempre bom também diferenciar o que é estatística do que é ciência de dados, né? Porque, assim, essa diferença ela foi surgindo ao longo dos anos. Ciência de dados pode ser visto como um rebranding, como um novo nome para essa área que vocês talvez já conheçam de estatística, né? Agora, por que a gente mudou o nome da matéria, né? Porque a gente simplesmente não chama essa coisa de estatística mesmo, entende? Eu gosto muito dessa figura que está aqui no slide agora, em que essa figura, o que ela faz é mostrar para a gente um pouco como foi o desenvolvimento de estatística ao longo dos anos, entende? Estatística começou mais ou menos no século XIX, muito focada em aplicações. Eu vou falar bastante disso hoje aqui, né? Basicamente, assim, Fisher veio com a ideia de criar métodos estatísticos para entender a produção de colheitas, entende? Na agronomia, né? Na agricultura. E com o passar do tempo, foi se percebendo que precisava de um fundamento matemático para aquilo. Então, você meio caminha para baixo, né? Cada vértice aqui seria uma área de conhecimento. Você meio caminha para baixo nos anos para matemática, até mais ou menos a década de 50, que foi quando a gente foi dando essa base mais teórica para a estatística. Só que em algum momento, é como se tivesse esbarrado, não num limite, acho que falar um limite seria muito errado, aqui, entende? Mas é como se a gente tivesse esbarrado assim numa. Opa, mas peraí, mas tá surgindo uma grande quantidade de dados aí, né? Tipo assim, o mundo tá começando a ter registro de tudo, entende? Tipo, a gente tá registrando tudo, tudo, tudo. Tá começando a surgir a computação também, sabe? Como é que a gente pode fazer sentido disso agora? Então, lentamente, a estatística meio que vai caminhando, né? Para voltar para perto de aplicações, só que ao mesmo tempo ela caminha também em direção da computação. Entende? Esse A e B seriam meio que dois ramos que eu nem lembro o que é do livro, mas dois pequenos ramos de estatística diferentes, mas o que eu quero falar é que assim, você meio que caminha para esse meio termo aqui entre computação e aplicações, porque o computador gera os dados, o computador guarda os dados e o computador processa os dados, né? E cada vez mais tem dados de qualquer aplicação que você imaginar. Tá? Então, por isso que, embora é uma matéria muito de estatística, ela é uma matéria de estatística com viés computacional, porque o pensamento computacional foi chave para que a gente conseguisse dar conta das grandes massas de dados que existem hoje em dia. Então, a receita para você ser um bom cientista de dados é você ter um bom conhecimento de computação, um bom conhecimento de estatística, que começa agora na graduação de vocês. Façam outras matérias, tanto de dados, aprendizado de máquina do DCC, como também façam outras matérias de estatística, da departamento de estatística, então, caso vocês gostem do assunto, porque vocês precisam dessa base para dar com o mundo de hoje. E a gente vai trazer isso para vocês, entendendo um pouco sobre o que é aprendizado de máquina, porque é um assunto da moda que está diretamente relacionado à ciência de dados. E vocês precisam entender probabilidade e álgebra linear para chegar nessa, vamos dizer assim,
receitinha de bolo desses ingredientes para ser um bom cientista de dados, né? Meu problema é cozinhar isso na cabeça de vocês e vocês se verem como uns bons cientistas de dados. Pô, Flávio, mas eu pensei que ia aprender tudo em uma matéria. Não. Você tem que pensar, gente, que hoje em dia existem cursos de graduação em ciência de dados. Isso aqui é uma introdução. No DCC, a gente tem uma certa vantagem, porque a gente tem muita matéria optativa na área. Entendeu? Então, assim, vocês não necessariamente vão se formar na área, mas vocês conseguem pegar muito conhecimento nessa área, caso vocês queiram. A última aula do curso, eu sempre faço um mapinha de optativas do próximo semestre para ajudar os alunos. Um mapinha é uma lista, eu discuto com vocês, mas eu queria falar um pouco do meu sentimento das matérias, para que vocês se guiem melhor sobre o que fazer ou não. O principal ponto da ciência de dados, ou de um bom cientista de dados, é você ter ótimas perguntas, entendeu? Porque você vai ter que levantar uma pergunta em cima de uma base real. Será que, se eu mudar o layout do site de tal forma, aumenta minhas vendas? Isso é uma pergunta até simples, mas aí começa por aí. Será que, se eu baixar os dados de gasto de deputados, eu consigo achar alguma anomalia? Será que, se eu pegar os dados de vacinação de Covid, eu consigo achar uma fraude? Tudo alto nível, né? Mas você começa a perguntar, o que seria uma fraude? Entende? Será que tem pessoas que, não sei, tem vacina com tempo menor do que o permitido? Entende? Ou você pode pensar o tipo, será que tem pessoas que, se eu pego o dado de idade dela e vejo a fila da cidade, a pessoa não respeitou a sua fila? Entende? E a ideia é a gente meio que começar essas perguntas e ir se aprofundando, e ir se aprofundando, e ir se aprofundando, né? Até chegar num conhecimento bacana, científico, para mostrar para o mundo. As que eu falei agora são mais simples, mas eu vou ter outras aqui ao longo da aula, entendeu? E eu espero que elas motivem vocês ao longo de hoje. Quando o curso foi criado, ciência de dados era a primeira profissão americana da Glassdoor, ganhando mais ou menos US$ 108 mil na época. Uau! Entende? Mas assim, eu sei que isso é um pouco vender demais, gente, mas é só para mostrar que é uma coisa relevante, né? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia caiu para a segunda. Mas eu não sei como a Glassdoor é um site que mostra empresas e empregos, né? Eu não sei como a Glassdoor faz isso, mas você percebe que, assim, ficou atrás de desenvolvedor Java, por algum motivo que eu não sei, entende? Embora é quase igual. Talvez tenha mais abertura Java hoje em dia, talvez a pandemia abriu mais um movimento remoto. Eu realmente não sei dizer o que aconteceu, entende? Mas ciência de dados ainda é uma das demandas mais procuradas no mercado, entende? Então vale a pena sim ter esse conhecimento para quem quer ir para o mercado. Eu quero fazer pesquisa. Aí é que vale a pena mesmo, porque toda pesquisa hoje em dia é focada em estatística. Entende? Professor de pesquisa, não toda, isso aqui é uma mentira. Entende? Alguém bateria em mim por isso de outra área. Mas boa parte das pesquisas hoje em dia, em diversas áreas, precisa vir com esse conhecimento estatístico. Né? Que a gente levanta dados, que não pesquisa ciência é em cima de dados. E, embora sejam métodos que não usam estatística, mas algum tipo de dado tem lá. E como tem muito dado, a estatística acaba dominando essa área. Por isso que estatística e ciência caminham um pouco junto hoje em dia. Tá claro, gente? Assim, motivação? Alguma dúvida? Algum comentário? Estão ouvindo tudo bem? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. É. Tudo um pouco simples hoje, né? Aí vai ter uma, assim, a aula hoje vai ser um pouquinho além de 1 hora, porque eu gosto de passar já um assunto logo hoje, né? Tipo assim, um assunto motivacional, já que é uma reunião síncrona, entende? Antes de vocês serem lançados para o mundo assíncrono, entende? Tá. Então, hoje em dia, o que não faltam são exemplos de bons projetos de ciência de dados. Esse link está quebrado, eu descobri hoje, né? Eles mudaram. Mas, por exemplo, pegar dados de parlamentares e ver quais os que mais gastaram na categoria combustíveis e lubrificantes em 2017. Os dados de gasto de parlamentares são públicos, entende? Então, só baixar esses dados e olhar para eles e ordenar por gasto os parlamentares levanta esse argumento de será que tem alguma coisa aí? Será que tem algo errado nisso? Isso parece um valor muito grande, né? Se eu comparo isso com a média dos outros, imagina o seguinte: eu vou pegar os parlamentares, vou comparar com a média de todo mundo do resto, vou pegar os top 5. Será que eles divergem muito da média? Será que eles têm uma distribuição enviesada
Luiz Lucas Campos está fazendo o controle. Não, o Não, controle não. professor, foi sem querer que eu apertei aqui, desculpa. Ele falou nada. Tipo, acontece. Então, assim, esses testes estatísticos que eu tô falando aqui, é só uma figura. Se eu pego o valor dos top 5 e comparo com o resto, será que é maior, estatisticamente falando? Será que isso eu espero? Será que o acaso explica isso? Será que isso é só uma aleatoriedade? Tudo isso são assuntos da matéria que a gente vai ver. E é como eu disse, a gente vai ver um pouco do baixo nível, mas nunca perca o foco do alto nível. Isso pode ser usado para achar uma anomalia em gasto do governo, por exemplo. Um outro exemplo que eu gosto é esse, que também estava offline, descobri hoje. Peço desculpas, mas tem uma figura aqui que eu tenho guardado antes, né? Tipo, você olhar qual foi o aumento de patrimônio dos candidatos a deputado federal entre as eleições, né? E eu gosto desse exemplo, que ele mostra assim, como um gráfico simples. Aqui é um gráfico muito simples, entende? É um gráfico que não tem nada de mais nele, mas como esse um gráfico simples já conta uma história fácil, né? Eixo X, patrimônio 2010. Eixo Y, patrimônio 2014. Linha de 45 graus, entende? Quem está acima, aconteceu? Ganhou dinheiro. Quem está abaixo, perdeu dinheiro. Quanto você ganhou? Justamente essa distância da linha reta que está de 45 graus, né? E você facilmente consegue ver que existe uma tendência de enriquecimento nos seus 4 anos como deputado federal. Poucos parece que baixam é, de, de valores, né? Isso aqui, até a escala log, né? Isso é um aumento muito grande, gente. Isso aqui é um aumento de 10 vezes para essas pessoas. Né? O que está acontecendo com essas pessoas? Sabe? Por que isso é comum no Brasil, entende? Por que as pessoas enriquecem tanto quando vão para o mundo político, né? E hoje em dia, vocês estão cada vez mais acostumados a ver em jornal, em YouTube, em site da internet, uma boa visualização. A gente aprendeu que nesse mundo de dados, um bom gráfico meio que conta uma história muito bacana. Infelizmente, isso não é uma matéria de visualização de dados só, não, mas tem a alternativa da Raquel para isso também. Entende? Então, eu tento fazer uns gráficos mais ou menos bons. Eu não sou tão bom nisso, não, mas, entende? Mas a ideia é, tipo assim, mostrar como só um gráfico também conta uma boa história, né? Uma boa parte da matéria vai ser focado em incerteza, entende? Então, isso aqui é mais um exemplo para mostrar um pouco como funciona, né? Tipo, sempre que a gente vê uma pesquisa estatística, tem essa noção de para mais ou para menos, né? Assim, o percentual de votos para um candidato é 57%, com 5 pontos para baixo, 5 pontos para cima. Exatamente o que é esses 5 pontos para baixo e para cima? O que é essa incerteza, né? Isso é chamado de um intervalo de confiança. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco, na aula, no segundo módulo da matéria, a gente vai falar um pouco sobre intervalos de confiança e motivar para vocês exatamente o que quer dizer esse númerozinho. O que esse númerozinho quer falar, no fim das contas, é tipo assim, caso eu pergunte para outras pessoas parecidas com essas, onde eu espero que entre a faixa, aí seja lá, tá nesse local. Então você faz uma inferência sobre o futuro, entendeu? Através de uma faixa de incerteza. Um exemplo que está online, que eu gosto muito, que meio que mostra essa junção de computação e estatística, né? É porque assim, e tá quase saindo, né? Então tenho que meio que mudar de exemplo no futuro, né? Minerar texto, ou fazer esse tipo de texto, é uma coisa que a computação faz muito bem. Entende? Pegar um documento, quebrar em tokens, contar o que está acontecendo, né? Mas um bom plot, ou até um teste estatístico aqui em cima, poderia ser feito um teste estatístico aqui também, meio que mostra um certo viés, né? Por exemplo, aqui eu vejo o uso de palavras num site chamado ratemyprofessor.com, onde o site ratemyprofessor.com basicamente são revisões que alunos fazem de professores. Quando eu coloco bad teacher, você vê que professores do gênero feminino contra o masculino, né, tendem a ficar mais para direita, entende? Então tende a ter mais uso. Eu não sei porque ele bota esses pontinhos, agora que eu vi que ele tá... Isso não aconteceu mais cedo, não. Faz tempo que eu abri, né? Mas você vê meio que esse uso aqui mais de palavras ou de termos como bad teacher sendo enviesado para o lado feminino, né? Isso é um viés de gênero, entende? Que existe hoje em dia. Né? Então, dados hoje em dia servem muito para isso, para a gente entender justamente problemas do mundo real, sabe? Através de um site da internet você meio que vê essa noção enviesa que a gente tem de falar mais mal de mulheres do que de homens, por exemplo. Né? E a gente pode contar isso, a gente pode fazer um teste estatístico em cima disso, né?
Tipo, e aqui é só um exemplo. Eu sei que tem vários argumentos aqui mais complexos, né? Mas é o que mostra como a computação consegue fazer isso rápido e a estatística poderia ajudar com o formalismo. Nada aqui está muito formal ainda. Então é bem bacaninha assim a matéria. Um outro exemplo que eu gosto, que também continua online, é esse exemplo aqui, basicamente assim, eu gosto desse exemplo só para estudar, porque assim, eu como trabalho com professor universitário, existe uma tendência de pesquisa, várias pessoas no DC faz isso, né? Que é tipo assim, porque a gente tem esse conhecimento de dados, que a gente não usa dados para entender o nosso mundo. Entende? Então, isso é um exemplo de uma boa visualização que basicamente ordena as universidades americanas pelo tempo de licença maternidade ou paternidade. Você vê que as mulheres são as bolinhas, os homens são o X, e essa distância aqui meio que mostra qual é a diferença entre licença para cada gênero. Alguns estados mais bacanas, tudo aqui é Canadá, colocam iguais, entende? Outros têm uma diferença grande. Vários estados americanos dá 0 semanas de licença para, ou várias universidades, né? 0 semanas de licença para tanto homens quanto mulheres, né? Então, por que eu gosto desse exemplo? Gente, você pode usar dados para entender quase tudo que você quiser, entende? Tipo, e isso aqui são pessoas entendendo o seu próprio mundo, ajudando outras a conseguir empregos bons, ou entendendo os problemas do trabalho delas nos Estados Unidos, né? Tudo isso através de testes estatísticos. E você vê aqui, por exemplo, quão maior o eixo X, mais famosa academicamente é a universidade. E aqui a gente tem a duração da licença, e você vê que parece que não tem tanta tendência, embora baixa, mas para cá, né? Não é que melhores faculdades vão dar mais licença, na verdade, você dar menos licença paternidade, né? Mas mesmo assim parece que é uma tendência bem parecida. Então, um bom uso de visualização para me contar essa história e a gente ver alguma noção de causa e efeito aqui no mundo, porque eu vou falar sobre isso já já. Também. Dúvidas? Tá claro? Tudo ok? Tudo Estamos ok. aqui? Tudo ok. Então vamos seguir em frente, né? Vamos lá. Qual é o nosso plano de curso? Entende? Eu não sei, tem possibilidade. A matéria de ICD, ela é quebrada em 4 partes. Entende? Se você pega um semestre comum da graduação, são 4 meses, 4 meses, 4 partes. Faz todo sentido. Mas não foi de propósito, não, mas ficou bem arrumadinho, eu acho. A gente começa com uma exploração de dados, aprender o que são tabelas, pandas, entender um pouco o que é um grupo de controle, um grupo de teste, uma regra de probabilidade e estatística básica. E depois a gente passa para uma parte de testes de hipótese. Teste de hipótese é um assunto que, assim, eu sei que vocês não sabem disso, mas eu sempre gosto de falar isso, que é o seguinte, é um assunto que muita gente já falou mal no passado, mas um teste de hipótese, não testar hipótese cientificamente, mas o uso de p-valores, assim, o uso de um ferramental estatístico, que talvez vocês não conheçam, vai conhecer agora. Esse estatística básica de teste de hipóteses é basicamente o que embasa, é a palavra correta, o que embasa as pesquisas de Covid hoje em dia. A gente precisa de estatística básica. E é por isso que eu gosto da matéria, assim. Por muito tempo, não, tem que ter aprendizado de máquina, tem que ser uma coisa mais avançada. Quando a gente pega uma pesquisa de vacina, é um teste de hipótese. Entendeu? É uma estatística básica. E a gente tem que aprender isso, tem que saber ler isso e tem que saber um pouco também, assim, como interpretar esses resultados. Então, isso é uma parte que é as que os alunos acham mais confusa. Eu já tentei melhorar várias vezes, acho que está bem melhor agora do que já foi no passado, mas talvez com o mundo que a gente vive hoje, infelizmente, eles entendam o valor dessa informação. Depois vem uma parte de regressão. Vocês já viram regressão antes, possivelmente, em alguma matéria de álgebra linear computacional ou cálculo numérico, então aqui a gente revê a regressão, mais focada em ciência de dados, e um pouquinho de aprendizagem de máquina beabá, então, para vocês terem uma base simples de aprendizagem de máquina e levar isso para o futuro. Isso e isso é basicamente um curso de estatística introdutório com a logística. A gente faz quase que a mesma coisa. A gente bota um pouquinho mais de assunto, mas você vê que não é muito mais assunto não, simplesmente porque em CD a gente não gasta tanto tempo em alguns formalismos matemáticos, gasta em outros. Então meio que cabe tudo aqui com uma matéria de introdução
ela ainda tem esse papel de dizer assim, faça outra. Tipo assim, se você gostou do assunto, mais, faça aprendizagem de máquina, faça uma matéria de estatística, faça uma outra matéria de ciência de dados que o Renato abra às vezes, faça uma outra coisa também para você se aprofundar um pouquinho mais. Material. Todo o material do livro, da matéria, é aberto, entende? Então, basicamente, fica tudo nesse site aqui, icdufmg.github.io, já tem o link no Moodle, entende? Tem todo o material da disciplina. Qualquer erro, typo, problema, etc., podem falar comigo, entende? Tipo, eu posso dar ponto extra, eu posso ajudar, ou só, se quiserem só ajudar, o professor pode ajudar também, entende? Porque isso é um material que foi crescendo ao longo dos anos. Essa página vai acompanhar vocês ao longo da matéria, é meio que uma página de aprendizado sozinho, mas eu não vou sumir, gente, se preocupe não, que embora a matéria é assíncrona, eu vou estar disponível todo horário de aula para tirar dúvidas, mas falem antes, professor, quer tirar dúvida, para eu poder logar, e vai ter outro uso para a hora de aula, que eu vou falar já também, a hora de aula vai ser usada para projetos. Então, basicamente é o seguinte, o site da matéria tem, para cada aula, um pequeno notebook, que já é renderizado em HTML aqui, que vocês podem ver e baixar. Eu queria pegar um mais... Pegar essa aqui de regressão neta. Então, tem erros, obviamente. Isso aqui não é um livro, e não outra falar que isso é um livro, né? Mas serve para vocês meio que acompanharem o código e entenderem o que é o assunto da matéria. Vai ter os gráficos, vai ter o código em Python, e vocês podem rodar isso. Além de ter o notebook em HTML renderizado, tem um link para o Colab, que vai ser o exato mesmo material. Para quem não conhece, o Colab é um ambiente da Google que permite rodar esse código Python científico online. Entende? Então, aqui você tem exatamente o mesmo código para vocês mesmos brincarem e fazerem uso, e plotarem e entenderem exatamente o que está acontecendo nesse código, seguir os exemplos mesmos. Entende? Ou, se vocês quiserem, vocês podem simplesmente clonar, que eu já fiz isso mais cedo hoje, né? Vocês podem simplesmente clonar o repositório, que é github.com e cdfmg. Tem no GitHub, né? Eu vou mostrar para vocês o repositório, né? E ter tudo isso local, entende? Quem quiser ter tudo isso local, vai ter local. O próprio site da disciplina, é onde está o material, entende? Então, assim, no próprio site da matéria tem um pasta Lessons, que vai ter todos os notebooks. Aqui tem notebook, né? Que eu basicamente renderizo para aparecer na página, que é o mesmo que está no site, que é o mesmo que abre no Colab, entende? Os notebooks são escritos em português, com vários pequenos erros, entende? Vários pequenos erros. Mas serve para vocês acompanharem a matéria como uma apostila, não como um livro. Além do notebook, todo o assunto da matéria tem um link para um de dois livros abertos de Berkeley. Entende? Berkeley foi uma universidade que meio que começou essa ideia de criar uma graduação em ciência de dados. Então, tem dois cursos lá, o Data 8 e o Data 100. É como se fosse PDS-1, PDS-2, a EDS-1, a EDS-2, né? Mas qual o problema? Porque a gente não segue o 8, que é o mais básico. Porque o 8 é muito básico. Ele assume que você não sabe programar, que você não sabe probabilidade, nem que você não sabe álgebra, nem nada. Os dois são o mesmo assunto, um mais básico, um mais avançado. Então, eu tento botar referências para os dois, mas vocês veem que basicamente segue mais o Data 100. Entendeu? Então, além do assunto aqui, que eu clico aqui, eu abro, além da videoaula, que tem aqui o link já para a videoaula do YouTube, tem o texto para vocês lerem daquele assunto da matéria. Entende? Então, isso é o nosso material e livros para vocês acompanharem. Meu time está com alguém falando. Obrigado. Certo. Além disso, vocês vão ter um curso basicamente todo assíncrono. Aqui tem... É porque aqui eu não mudei os slides do início do Hélio, mas vocês vão ter um curso basicamente todo assíncrono, onde para cada módulo, como eu falei, são 4 módulos, né?
vocês vão ter uma série de quizzes, que são pequenas perguntas para cada aula, já falo sobre isso, e mais ou menos 3 listas práticas valendo 4 pontos cada uma, tendo por isso dá 12 pontos de listas, e um projeto final valendo 30 pontos. Você vê que tem muita carga aqui em cima do projeto final e muita carga também em cima das listas. É muita coisa prática. Isso foi uma escolha minha do primeiro semestre do ERI, que eu não sei ainda se eu gosto dela, mas eu segui, porque eu comecei, que é fazer a matéria mais assim, programem, façam projetos em equipe, entende? E tirem dúvidas comigo. Então não tem provas, entende? Tipo, é seguindo um formato mais EAD mesmo. Alguns alunos falam bem, nunca falaram mal, mas eu não sei se não falam mal porque tem vergonha. Se você achar algum problema, por favor, também assim, já falaram mal do formato de aula, mas sempre falaram assim, não, é bom ser EAD, é bom ser assim. Então, eu decidi manter. Ninguém nunca falou assim, seria bom ser 5, pelo menos isso. Então, basicamente, cada aula tem um quiz no Moodle, uma única tentativa você pode fazer, e a data é a data do bloco. Então, esse bloco de um mês termina dia 7. No dia 7, esse bloco some. Ou melhor, os quizzes fecham, entendeu? E você não pode mais fazer eles. Tem mais ou menos 20 e poucos quizzes aqui. Se eu mudar o perfil para professor, vocês vão ver que tem mais ou menos já todos aqui meio que escondidos, né? Que só libero no outro mês, né? E cada um vale um ponto, uma única tentativa, você vai lá e faz. Aqui tem o material da aula para vocês seguirem também. Com o tempo eu vou melhorando o Moodle. Isso pode mudar, sim. Eu vou talvez mudar alguns quizzes desse, talvez eu bote mais perguntas em uns, talvez eu mude um pouco o outro. Você vê que tem alguns que eu botei offline, porque tinha erro semestre passado, mas no geral eu aviso para vocês. E eu tento avisar com o tempo suficiente de vocês fazerem. Mas já tem muita coisa para vocês começarem a fazer isso sozinho e seguir. Cada módulo vai ter entre 2 e 3 listas. Eu realmente quero tentar deixar 3 listas por módulo. Alguns têm 2 só ainda. E eu quero ver se eu melhoro a forma de correção. Porque agora a gente demora muito tempo corrigindo. Então, por isso que está oculto ainda. Me dá uma semana para talvez pensar nisso. Talvez eu consiga fazer uma correção automática mais inteligente. Porque aí sim os alunos reclamam todo semestre. As listas foram confusas. As listas não estão tão boas. Eu nunca teria o tempo para melhorar elas. Então, eu vou liberar. E eu vou tentar melhorar elas sim. Mas essa é o formato da matéria. Entende? Dúvidas? Alguma coisa? Eu já falo do projeto. Então, ninguém falou nada aqui. Lucas Leone, pode falar. Opa, boa noite, professor. Boa noite. É porque você mostrou lá como é que vai funcionar a distribuição de pontos, e aí eram os 22 pontos lá de quiz, 30 pontos de um trabalho, e tinha as listas. Isso. E aí seriam 3 listas. Não, são 3 listas por módulo. São 12 listas. Ah, tá, entendi. São 3 para cada módulo. Era essa a minha dúvida. Isso. Entende? E o projeto é em grupo. Entendi. Obrigado, professor. Em grupo. Eu falo já já. Aqui tem umzinho. Acho que é sua mão, né? Se você abaixar a mão, acho que isso soma isso. Justamente. Então, ok. Mais dúvidas? Não? Show. Vamos em frente. Algum material não está aqui ainda, o quarto módulo não está aqui, porque todo fim de semestre eu sou atropelado por alguma coisa, mas eu vou ver se eu coloco o quarto módulo aqui arrumadinho para vocês seguirem, né? Ainda está bem, assim, falta os links do quarto módulo, mas eu vou organizar isso também. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tá, cada aula é basicamente a videoaula e você lê o material só. Infelizmente, não tem tanta aula de código, mas eu gravei algumas aulas intermediárias extras falando de código e eu estou disponível para dúvida, né? Você vê que tem alguns links extras de código ao longo da matéria. Isso é outra coisa que eu quero melhorar também. Talvez botar mais links desse de código ao longo da matéria como sendo extra. A avaliação é o quiz, que você meio que faz só. E a ideia é que dá para fazer tudo no tempo de aula. As aulas, no geral, dão entre 45 minutos e 1 hora de YouTube. Eu segui a Prograde, não fazer aulas muito longas. Não sei também meu conforto com isso. Segui porque eu achei, bom, alguém pensou nisso melhor do que eu.
Porque, como eu falei, faltou um pouco de código. Então, eu acabei tendo que jogar uns videozinhos extras no meio do caminho, mas eu acho que hoje em dia já está bem feito. Cada aula é uma playlist, para não ficar um vídeo muito longo, e vocês conseguirem navegar entre os subtópicos, né? Aqui é um link de PDS2, mas esse ideia é igual, é uma playlist por aula. E clicar, assistir e ver. Como eu não tenho quadro, eu escrevo no papel às vezes, não fica muito bonito, entendeu? O microfone não é muito bom, mas, assim, gente, a gente foi meio que atropelado por esse ERE no Brasil, com pouco recurso, etc. Mas tá dando certo, tá? Seguindo. As aulas são no Teams, você já tem o link, já pode entrar na equipe, porque vai estar lá também o link do Teams, entendeu? Tudo é gravado, estou gravando essa, estou gravando, já gravei hoje de tarde. Eu sou um pouco muito bagunçado com colocar isso no YouTube logo depois, mas eu estou me organizando para depois daqui hoje botar as 2 aulas no YouTube. Acho que eu me acostumei com o mundo assíncrono, mas vai estar tudo lá para vocês. Sim, entendeu? Na hora de aula, eu gravo no Teams. Não é ideal, a rede atrapalha às vezes, etc. Mas é o melhor que eu consigo fazer no momento. Eu não tenho um computador bom para rodar o OBS e o Teams de uma vez só. Pelo menos não comigo agora, entendeu? Uma coisa que eu gosto de falar no início de cada semestre com os alunos, principalmente no ensino remoto, é o seguinte, tipo, o mundo está cada vez mais louco e a universidade é um ambiente estressante. Eu sei disso, entende? E a gente está possivelmente no momento mais atípico de ensino que a gente vai enfrentar. Então, tentem não sacrificar o bem-estar de vocês pelo curso, entende? Tipo, vocês podem se cuidar. Se vocês precisarem de mais tempo para uma matéria, tranca outra. Se vocês precisarem de mais tempo comigo, fala comigo, entende? Ah, professor, não consigo fazer o quiz por motivo. Beleza, a gente pode ver uma solução, entende? Mas a mensagem aqui, que eu tento falar para os alunos, tipo assim, vocês não precisam chegar nesse ponto extremo, que está cada vez mais comum a gente chegar, tanto alunos quanto professores, né, por conta de trabalho, sabe? Gente, se você tiver que trancar uma matéria, tranca a matéria. Se você tem que falar, pedir ajuda do professor, fala com o professor. Ah, você, tipo, não tem problema nenhum. Mas tentem ver isso logo. Tentem acompanhar a matéria o mais cedo possível, né? Porque quando vem de última hora, a gente também não consegue fazer muita coisa, não. Mas é só assim, o mundo está atípico, as matérias estão cheias de cobranças, cheias de listas, cheias de projetos, você vê que tem 12 listas aqui, entende? Então, assim, planejem bem o semestre de vocês. Se você faz 3 matérias, ou 2, ou 4, e seu amigo faz 9, bom pro seu amigo, né? Tipo, a vida é sua, sabe? Assim, cuide da sua vida. Do meu lado, eu tento postar os vídeos antes, já postei, porque já lecionei CD antes, então, assim, esse lá tá um pouco atrasado, mas no geral já está tudo online mesmo. E dá para fazer tudo na hora de aula. Esse foi o plano. Assistir o vídeo, revisar o notebook e fazer o quiz. Entendeu? Eu acabo colocando um mês de assunto, porque eu não sei como é o tempo de vocês, mas dá para colocar, fechar todo dia o assunto, porque dá para fazer sim em um dia tranquilo. Não precisa acumular, não. Dúvidas? Sem dúvidas? Então vamos em frente. Projeto. Equipes de 4 pessoas, vocês podem juntar para o turno da tarde, sem problema nenhum. Nós vamos ter mais ou menos umas entre 15 e 20 equipes, todo semestre é assim. Né? Porque tem gente que prefere fazer com 2, tem gente que prefere fazer com 3, mas tentem fazer com alguns colegas. Entende? Tentem sim criar equipes de mais ou menos 4 pessoas. Abrir as sessões não é o fim do mundo do meu lado, mas saiba que aumenta meu trabalho, entende? Tipo assim, e a ideia é realmente que vocês colaborem. A gente está num semestre remoto e seria bom vocês terem algum tipo de contato com os seus colegas, né? Então, tentem fazer uma equipe que eu acho uma boa. Cada mês vocês têm uma entrega do projeto. É por isso que eu disse assim, embora a matéria é remota, vocês não vão ser largados necessariamente, embora o contato fica menor com o professor, entendeu? E aqui embaixo no Moodle já tem um checklist das entregas do projeto. Até a final é basicamente vocês definirem equipes. Alguns alunos da tarde já montaram equipes, né? Já tem aqui equipes montadas. E marcarem entrevistas, entendeu? É por isso que eu digo que vocês não vão ser 100% abandonados. Tipo, vocês conseguem... Opa, faltou aqui os horários já... Tá bom, né? Vocês podem... Já resolvi isso com calma, né?
vocês podem, tipo, não, vocês devem, porque tem ponto, né, marcar entrevistas para cada um dos meses do projeto. Entende? E aqui tem os horários das entrevistas que vocês marcam durante a hora de aula, que é o momento que eu posso falar com vocês, acompanhar o projeto de vocês, e além de acompanhar o projeto de vocês, eu posso também meio que ver assim, olha, será que essa ideia vai dar certo? Será que você tem um assunto da matéria que você não pegou muito bem? Entende? Então, marque um horário desse. A primeira entrega nem vale muito ponto, porque é só definir o tema, mas marque um horário comigo, se você tenha dúvidas sobre o tema, se quer conversar sobre o tema, etc. A partir das outras, eu vou falar sobre o projeto em si. Olha, faz isso, faz aquilo, parece que não pegou essa ideia, parece que aquela ideia deu errado, parece que não entendeu esse conceito, entende? Então, isso é um momento que serve tanto como dúvidas da matéria, mas guiadas pelo projeto de vocês. Por isso que vocês não vão ser largados ao acaso. Isso é na hora da aula, já que é assíncrono, e você vai meio que marcando isso durante o semestre, os tempos que você precisa. Pelo menos uma por módulo vai ser obrigatório. Entendeu? Então, vocês vão ter que marcar uma dessa para cada um dos módulos. A partir do primeiro módulo, o zero eu sei que é mais discussão, então o zero é mais opcional, né? Mas através das outras, né? Tipo assim, aqui é, entendeu? Obrigatório marcar um horário. Marcar um horário. Só para corrigir isso aqui. Pronto. Além disso, na hora da aula, manda uma mensagem para mim no Moodle, ou se quiser mandar no TeamSpot também, mas manda no Moodle, por favor, porque eu, no Moodle ou fórum, que assim, professor, eu quero tirar dúvidas. Eu logo, a gente tira dúvidas. Né? Se precisar, a gente senta 1 hora e meia de aula para tirar dúvidas com vocês também. Tá claro? Uma dúvida? Acaba que eu falei um pouco rápido demais, como sempre. Cada equipe vai ter um grupo, vai ter um canal no Teams. Isso funciona bem para algumas equipes. Algumas falam assim, professor, não gosto do Teams, tem um Discord, um WhatsApp. Ok também, mas eu gosto de ter a solução padrão, entende? Para vocês discutirem e se manterem conversando ao longo do projeto, entende? E meio que se manterem ativos ao longo do projeto de vocês. O tema do projeto é livre. Vocês podem analisar o que vocês quiserem. Eu botei aqui algumas sugestões de base de Covid, só porque é o assunto que domina a nossa vida, mas você pode estar de saco cheio disso, eu entendo também. Então, assim, projetos, já teve Pokémon Go, já teve MDB, já teve Twitter, já teve League of Legends, já teve dado de educação, já teve dado de censo, já teve dados do que vocês quiserem. E eu posso guiar vocês nisso. E o site da matéria fala um pouco sobre isso também, entende? Tipo, o que não falta hoje em dia são fontes de dados interessantes para vocês montarem um projeto e seguirem no tema da matéria. No site também fala certinho como vai ser contado os pontos do projeto. Tem que ter isso vale tantos pontos, isso vale tantos pontos, porque tem que cobrir o assunto da matéria. Você não pode pegar o seu IC que usa Deep Learning para imagens e trazer para ICD, porque eu não trabalho com imagens aqui. Né? Então você tem que meio que seguir o tema da matéria para a gente seguir, para saber que você aprendeu ele. Tudo isso está no site da disciplina. Dúvidas? Sim? Não? Ok. Deixa eu ver aqui o site da disciplina. Aqui já é o... Peraí, tá. Alguma coisa... Isso, aqui tem o projeto. Você clica aqui, vai ter uma descrição do projeto, as tarefas, o que são os pontos, entende? Tipo, quanto vale cada ponto, tá vendo? Você meio que vê exatamente o que você pode entregar. Algumas bases sugeridas, outras bases eu posso colocar aqui. Como eu já disse, os temas já foram dos mais diversos possíveis. Eu quero ainda tentar escrever um pouco sobre cada ciclo do projeto aqui. Está meio que um placeholder, mas já tem material suficiente para começar. É incompleto o site? É, mas ele vem melhorando e a gente vai cada vez mais trazendo material para vocês. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida de logística, eu vou fazer uma pequena motivação do assunto agora. Só ver aqui como é que está o chat também, está sem nada. Então, ok. Tranquilo, né, gente? Então, vamos seguir em frente. Seguiremos em frente. Tá. Certo. Entende? Que mais? Motivação. Me beber aqui uma água. Rapidinho. Tá. Então, entrando um pouco agora
na matéria em si, né? Quando a gente pensa em dados, ou quando a gente pensa em qualquer pesquisa científica, ciência e ciência de dados caminham muito junto, né? Então, quando a gente pensa nesse grande tema de ciência de dados, a gente geralmente pode pensar em estudos que fazem algum tipo de associação entre um A e um B, né? Por exemplo, chocolate faz bem à saúde e pode fazer parte da sua dieta, entendeu? Você vê que essa frase aqui do eu atleta nutrição, entendeu? Ela está fazendo uma associação entre uma variável, chocolate, X, e alguma outra variável Y, que é a sua saúde, embora de forma muito vaga, entende? E isso vem através de pesquisas com dados. Agora, o problema é que achar correlação espúria é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia, com as grandes bases e grandes massas de dados que a gente tem. Mas, no fim, dados guia tudo hoje, até o headline do seu jornal, né? Até meio que a chamada do jornal, né? Porque alguém faz uma pesquisa usando métodos estatísticos, entende? Achei uma correlação entre A e B com tal força de correlação, entende? E essa pesquisa acaba chegando no jornal dizendo A causa B, ou se você não fizer isso, acontece aquilo. Eu realmente gosto, não porque eu acho um bom assunto, mas porque eu acho que é um exemplo motivador interessante da cloroquina hoje em dia. Pelo seguinte motivo: a pesquisa de cloroquina achou uma associação estatística entre cloroquina e cura de Covid, mais ou menos 1 ano atrás, ou 1 ano e 2 meses atrás, né? Foi bem no início da pandemia, mais ou menos 1 ano atrás. Só que era uma pesquisa mal feita, entendeu? E o que é pior é que era uma pesquisa que os autores falaram que era uma pesquisa evidencial, entendeu? Só que a gente pega aquela pesquisa evidencial e talvez subiu para a cabeça do autor também, né? Meio que a fama que ele teve, né? E fez uma loucura em cima daquilo, né? Nunca foi feito um estudo real, causal para aquilo. Então, saber entender pesquisas com dados é importante. E as pessoas não sabem, gente, né? E a ideia é que vocês aprendam isso durante a matéria. Então, o problema que a gente vai seguir aqui na matéria é basicamente estudo estatístico, como eu falei, onde a noção é entender o quanto uma variável x causa algum efeito em y, entende? Então, eu quero saber como uma variável y, em outras palavras, responde a uma mudança de x. Isso pode ser feito com um gráfico, como eu já mostrei aqui. Isso é uma certa forma de você meio que mostrar uma relação, entende? Aqui o x é a palavra, o y é a diferença entre homens e mulheres. Aqui o x é meio que você virar um deputado federal, o y é o seu ganho em patrimônio, entende? Então, isso pode ser feito com um gráfico, isso pode ser feito com um teste estatístico. Qual é o efeito de uma vacina na redução de mortalidade? Isso foi feito não só com infectologia e virologia, mas foi um teste estatístico que mostrou que isso é algo que se replica, entende? E que vai dar certo na prática. Ou isso pode ser feito com a presença de máquina. Você já consegue prever se alguém vai ter câncer com base no seu histórico de consumo de comida? Entendeu? Você pode criar um algoritmo que faz isso. Por isso que os 4 modos da matéria, embora são bem independentes, não independentes de assunto, mas parecem desconectados, entendeu? Tipo, no fim, todos vão ser formas de pensar causa e efeito x e y, x e y, x e y, tá? Um composto químico no clima, CO2, fumar e usar anticontraceptivo, efeito em algum tipo de câncer, entende? Desemprego e crime, tudo isso são pesquisas estatísticas que a gente coleta dados e estuda. Várias vão ter assuntos, vão ter bases reais ao longo da matéria, entende? O ciclo de trabalho de vocês vai ser basicamente formular boas perguntas. Será que a vacina reduz Covid? É uma pergunta que já veio de graça numa vacina. Mas será que, por exemplo, se eu mudar um design da página, eu aumento a compra de um certo produto? Já é um pouquinho mais diferente? Ou será que se eu investigar os dados de Twitter, eu consigo prever uma eleição? Talvez. Eu acho que não, se bem sério, mas é algo que você pode fazer uma pergunta. Vocês vão formular essas perguntas, vocês vão adquirir os dados. É muito importante pensar que várias perguntas que vocês vão ter não vão ser respondidas com os dados que vocês têm. Entendeu? Então, ou você vai ter que montar uma estratégia de coleta de dados, isso é muito comum,
ou você vai ter que mudar a pergunta. A vida, ela é assim. Na parte de perguntas, vocês vão começar com coisas mais amplas, até hipóteses, que vocês podem testar com o teste de hipóteses. Na parte de criar os dados, você tem que começar como coletar os dados, até como organizar os dados para vocês tratarem de alguma forma, para vocês usarem os algoritmos que vem na disciplina. Depois vem essa parte mais exploratória, que são os plots que a gente falou, gerar gráficos e comunica com as pessoas o que você está atrás, correlações, sumarizações, etc. Toda a primeira parte da matéria. E depois vem a segunda e terceira parte, que é como fazer inferência. Testes estatísticos são inferência sobre o futuro. Aprendizado de máquina também é inferência sobre o futuro. Tá? Então, vem essa última parte aqui. Infelizmente, a gente meio que gasta boa parte da matéria aqui, no boleto 2, 3 e 4. O 1 vem no projeto e eu meio que assumo que os dados já estão prontos. Limpar dados é um saco, gente. Por si só, daria aulas e aulas e aulas. Em CD, eu assumo que já vem dados um pouquinho mais organizados durante a matéria, mas no projeto talvez não seja assim. O foco de hoje é qual é o problema que nós queremos resolver. Então, se a gente pensa... Deixa eu ver como é que eu falo isso de forma mais simples. Assim, o título do slide está meio confuso aqui, mas... Se você pensa em qualquer ciência, o grande foco da ciência é achar causa e efeito por um lado. Né? Tipo, gerar conhecimento, melhorar o mundo, etc. Mas a gente faz isso através de causa e efeito. A gente está atrás dessa noção. Se eu tocar no interruptor, às vezes de manhã, mas a luz acende, ok, qual é a relação de causa e efeito, e de gravidade, ou alguma força física, e a maçã cair, ou qualquer besteira dessa. Mas a gente está atrás disso com dados, entendeu? Agora, o grande problema é que dados não tem um experimento físico pronto para a gente achar essa noção de causa e efeito. Mas causa e efeito, ou causalidade, é o padrão ouro da ciência de dados. Tipo, será que se eu voltar para o ensino presencial, as notas dos alunos vão piorar? Isso é uma relação de causa e efeito, né? Entre a causa de voltar para o ensino presencial e a nota de vocês. E essas perguntas de X para Y, chocolate para a saúde, carnaval é economia, um código fica mais rápido ou não, entende? Às vezes tem causa e efeito de graça. Se eu tenho um algoritmo que é n ao quadrado e mudo para O de n e assumo constantes razoáveis, vai ficar mais rápido. A causa e efeito meu que vem direto, né? Eu nem preciso necessariamente de ciência de dados. Se eu tenho uma pergunta sociológica, biológica, tipo, que é essa parte dos dados do mundo real, entende? Tipo assim, quantas variações de Covid tem? Isso é uma pergunta que em algum momento da pandemia eu me fiz, né? Você pode baixar os dados de Covid e ver os sintomas, né? Se você pensa assim, quantas variações tem se eu agrupo isso, né? Isso aqui não tem uma causa e efeito muito claro. Eu não entendo de vírus e de virologia, mas eu posso ir atrás disso através dos dados, entendeu? Tipo, isso foi uma brincadeira que eu fiz no meio da pandemia e você vê padrões, você vê esses padrões que acontecem lá, né? E tudo isso vem com essa noçãozinha de causa e efeito que a gente quer ir atrás. E a aula de hoje vai mostrar assim, o que é causa e efeito real. A gente não vai fazer isso, mas vai ser o exemplo motivador para o resto da matéria. Em sistemas físicos, é o que eu falei antes, né? Tipo assim, jogar uma bola, apertar um interruptor, tocar uma nota no instrumento musical, né? Existem regras físicas do mundo que vai ter o efeito, vai ter a onda do instrumento, vai ter a energia passando no cabo para ligar a luz, etc. Só que a gente está no mundo de dados, a gente não sabe equações físicas que descrevem sociologia, economia, biologia em alguma parte no geral, né? Então a gente faz experimentos para tentar entender isso, porque a ideia é tipo assim, se existe causa e efeito, a associação vai aparecer nos dados. E Fisher, que é basicamente o estatístico mais conhecido que tem, controverso, vai ter gente falando mal dele hoje em dia, porque ele era uma pessoa polêmica para o mundo de hoje, não concordaria com o que ele falaria hoje, mas a gente não pode desmerecer que foi basicamente ele quem criou boa parte da estatística, né? E ele meio que vem com essa noção de como é que eu acho causa e efeito em dados, entendeu? E ele fez isso através do que é chamado do experimento randomizado
controlado, que é basicamente o grande experimento de vacinas que vocês viram acontecendo durante os últimos meses de pandemia aí. Assim, não os últimos que está acabando, mas está mais perto do fim, pelo menos eu acho, mas assim, de mais ou menos o meio do ano passado para agora, né? Essa corrida de fazer testes de vacinas. E só para ligar também com o início da aula, né? Fischer ele falou isso, ele veio com essa ideia basicamente chutando agronomia e querendo entender qual era o efeito de um certo reagente em uma colheita, né? Então o que Fischer fez foi o seguinte: ele queria saber assim, se eu jogo esse composto químico no solo, eu vou colher mais de uma fruta, mais morango, mais, seja lá o que ele queria colher, né? Mais milho, né? Só que ele pensou da seguinte forma, né? Pensa aí vocês por um tempo, o que pode afetar uma colheita? Entende? Tipo, a época do ano pode afetar a colheita? Pode afetar a colheita. Se chove ou não pode afetar a colheita? Pode afetar a colheita, entendeu? Se eu faço o experimento no norte do Brasil ou no sul do Brasil, pode afetar a colheita? Pode afetar a colheita, entendeu? Se o dono da fazenda é mais cuidadoso com os equipamentos, o outro não é, pode afetar a colheita? Pode afetar a colheita. Então, assim, tipo, a ideia de Fischer foi pensar assim: eu tenho que isolar todas as variáveis e testar apenas uma, que é o reagente. E mais do que isso, né? Se eu boto o reagente no solo inteiro e isso aumenta, eu não vou saber diferenciar das partes que não recebem o reagente. E ele pensou, mas como é que eu faço isso de forma inteligente? E talvez para a gente hoje em dia seja óbvio, meio que você randomiza e testa, né? Que a gente meio que vê esses estudos de medicamento hoje em dia, né? Na época não era muito óbvio, não, entendeu? Porque você meio que jogava lá o reagente, via um efeito, às vezes deu azar, às vezes choveu e jogou fora seu reagente, você nunca entenderia por quê. Então, o que Fischer fez foi o seguinte: eu vou pegar o meu terreno, eu vou quebrar em lotes. Para cada lote, eu vou jogar uma moeda, tipo esse. Eu não lembro muito bem quais são os números aqui, né? É só um ID do lote, mas eu vou jogar uma moeda. E eu vou decidir se eu vou ter o reagente químico ou não, entende? E aí eu vou ver a diferença de um e outro, e os lotes são perto um do outro, justamente para isolar todo o resto de variáveis. O estudo vai ser feito numa época boa, entende? Não vai ser feito numa época ruim de colheita, numa época atípica, né? Então, eu isolo todo o resto para ver, olha, será que o reagente teve o efeito ou não? Então, existe um grupo de controle que é o seguinte: algumas terreninhos, né, alguns lotes, recebiam o reagente, outros não. Os que não recebem é basicamente para a gente fazer assim, olha, os dois são iguais no máximo possível, então esse é o grupo de controle. E a única diferença de um para o outro é o reagente. Se a única diferença é isso, certo? Aí eu consigo saber, olha, existia um efeito real ou não existia um efeito real. Só que eu interferi no mundo, entende? Que vai ser o que a gente não consegue fazer na matéria. A escolha de qual lote recebe o reagente ou não tem que ser aleatória, entende? Tipo, eu não posso escolher eu como pessoa, porque senão o meu viés confirmatório, o meu viés de pesquisa vai impactar a minha pesquisa. Por isso que na vacina de Covid é uma moeda para cima, quem recebe placebo, quem não recebe. Ninguém sabe quais são os dois lotes. Porque vai que eu sei e por algum motivo eu sou uma pessoa que, não sei, inconscientemente vai dar mais vacina para pessoas mais velhas ou mais novas, né? Tipo assim, alguma noção de justiça de mundo meu. Eu estraguei o experimento. E, obviamente, o experimento tem que ser replicável. Agora, a replicação aqui vem muito na matéria com a noção do replicação estatística. Se eu faço um bom intervalo de confiança, eu tenho uma noção de como vai se repetir aquele experimento, mas, queira ou não, eu tenho que documentar tudo para outras pessoas confirmarem ou não as minhas premissas. Então, o RCT é basicamente quem vem com essa ideia. Tinha mais exemplos de RCT antes, quando a matéria era simples, era presencial, né? Mas eu acho que dá para pegar o assunto aqui, com esses poucos exemplos. Vai ter um pouquinho mais já já. E, basicamente, ele fala o seguinte: no seu estudo, 50% é um grupo de tratamento, 50% é um grupo de controle. A gente escolhe isso aleatoriamente e escolhe uma variável de resposta. Um exemplo bem interessante foi um exemplo de bem-estar social no México nos anos 90, onde pegavam o mesmo bairro, a mesma região, e 50% das casas aleatórias recebia um auxílio
outros 50% não recebiam o auxílio, e você vinha com uma resposta para saber, será que o auxílio aumenta o bem-estar social? Eu tenho que ter um Y para mensurar. Eles mensuraram, basicamente, a frequência na escola. Entendeu? E eles viram um efeito entre quem recebia auxílio levar mais os filhos para a escola. Talvez por não precisar dos filhos trabalhando. Entendeu? Então, tudo tem que ser reduzido para uma unidade mensurável. Mesmo que a gente comece com uma pergunta mais ampla de, basicamente, divisão de renda. Entendeu? Essa era a ideia do estudo. A vacina de Covid é a mesma coisa, entendeu? Basicamente, você tem uma população, tá vermelhinha aqui, não estão infectados, só porque são bolinhas vermelhas, são as pessoas. E você pega essa população de 30 mil pessoas, entendeu? E você dá a vacina para 15 mil, recebe placebo, 15 mil recebe vacina. Idealmente, gente, essas pessoas têm que ser o mais parecidas possíveis. Mas, assim, vacina de Covid foi feita nas pressas, na correria, né? Então, não foi tanto assim, não, mas surgiu o efeito estatístico, tá? Depois de meses, dessas basicamente 30 mil pessoas, só 100 pegaram Covid. Você pensa que todo mundo ia pegar, né? Assim, Covid espalha muito, gente. Obviamente, como vocês sabem que espalha bastante, né? Mas não quer dizer que as 30 mil que receberam vacina iam pegar. Elas ainda estavam se cuidando. Elas ainda eram pessoas, elas não foram jogadas para ser expostas ao vírus na loucura, né? Então, você meio que esperou até 100 ser infectado. Quando você chega nas 100 que foram infectadas, aí sim é que você vê algum efeito de vacina só em cima dessas 100. Agora, observa como eu basicamente joguei fora as 30 mil pessoas de antes para entender o meu efeito de vacina. Porque eu tenho que isolar tudo para ficar o mais perto possível um do outro. Eu não posso falar que um efeito é 95 por 30 mil, porque vai ser um efeito muito baixo. E é injusto, porque boa parte das pessoas, se foram, vamos dizer assim, expostas aos vírus, não foram infectadas, pelo menos não desenvolveram sintomas. Essas 100, eu sei que foram expostas ao vírus e pegaram sintomas parecidos, porque todos passaram no exame PCR. Então, essas 100 pessoas são mais ou menos perto uma da outra, e só aqui eu vejo o efeito da minha vacina, que é basicamente 5 por 95, um menos isso da sua taxa de proteção, entende? O quão protegido você está de Covid. Então, sempre vai ser isso, isolar o mais perto possível um do outro. Tem falhas? Tem. Por exemplo, algumas vacinas foi testada mais em médicos, como a Coronavac. Outras foi mais divulgada à população. Então, esses problemas servem para a gente, às vezes, dizer assim, olha, eu não sei dizer se a taxa de proteção para idosos é essa mesmo, ou se a taxa de proteção para, por exemplo, pessoas mais pobres vai ser essa mesma. Mas eu consigo dizer, pelo menos, que vai ter alguma imunidade de vacina. Entendeu? Então, existe um mundo de variáveis para ser estudado ainda, mas a gente começa do zero, faz o efeito e já achou uma evidência causa e efeito que, bem, está salvando nossas vidas e está resolvendo a pandemia. Entendeu? Mas aí vem a dúvida, né? Olha, beleza, essa ideia de randomizar, aleatorizar e fazer um estudo meio que intervencional é muito bacana, mas eu não consigo fazer isso na prática não, Flávio. Tipo assim, eu não consigo, na minha pesquisa, no meu trabalho, a gente não faz muito isso não, entendeu? Então como é que eu posso prosseguir? Então é por isso que eu falei que a aula de hoje era meio que vem com um banho de água fria, assim, porque a gente não faz estudo randomizado controlado em ICD. Na verdade, faz muito pouco estudo randomizado controlado na computação no geral, que é um problema também, entendeu? Mas a gente pode ter um pouco de, vamos dizer assim, evidências causais através de estudos observacionais. Estudo observacional ou ciência observacional, o link aqui não mostrou o E sem complexo, mas isso aqui é o link, é basicamente essa ciência em que a gente não interfere no meio diretamente. Mas a gente pode usar uma outra área, que é chamada causalidade, para ter insight causal, não faz parte da matéria, mas pelo menos o nosso bom senso, para ter um pouco de evidências causais. Isso é um slide polêmico, já teve polêmicas com alunos em outros semestres, nos mais avançados, porque eu falei assim, um aluno da economia uma vez falou comigo que estava errado esse slide, então só para deixar claro qual é a ideia. O que eu vou falar com vocês em algum momento é isso, tipo, onde basicamente, olha, a gente consegue ter evidências causais
em estudos observacionais, só que a gente não vai ter causalidade em estudos observacionais no âmbito de ICD, entende? Embora você possa fazer isso com assuntos mais avançados. Então, basicamente aqui vai ser uma ciência de correlação, ICD. Só que a gente vai usar os nossos bons sensos e o nosso argumento para trazer a noção de causalidade. E eu vou trazer para vocês um exemplo muito bacana disso aqui, né? Porque, assim, quando eu faço um estudo e eu coleto dados, eu posso ter pego dados de uma população, eu posso ter pegado assim, uma população e simplesmente perguntar, você come chocolate ou não, sem intervir na população, né? E tentar ver o efeito de comer chocolate em ter uma doença cardíaca ou não ter uma doença cardíaca, que é isso que é feito no headline do primeiro slide da aula, né? Na chamada. Não foi forçado a ninguém comer chocolate. Então, o que eles viram é uma correlação entre aquelas pessoas que comiam chocolate, parecia que tinham algumas respostas de saúde melhor. Isso quer dizer que chocolate causa alguma melhoria na sua vida? Provavelmente não, né? Porque vão ter essas. Não, não sei dizer, mas assim, vão ter várias variáveis que podem confundir a sua cabeça, que são justamente variáveis de confusão. Esse é o termo. E se eu fiz esse meu estudo, e basicamente o que aconteceu é que quem come chocolate é criança ou adolescente. Não que eu não coma, não que ninguém goste, todo mundo gosta de chocolate, mas talvez naquela população, por algum motivo, era mais crianças e adolescentes, né? Tipo, então vai ter uma menor incidência de doença cardiológica, obviamente, entende? Como é que eu separo essa variável, entende? Ou, por exemplo, vamos supor que eu vejo que, na verdade, o chocolate faz mal, mas minha população todo mundo come muito açúcar, entende? Não só chocolate. Ou vamos supor que as pessoas comem muito chocolate, mas eu fiz o estudo num canto em que as pessoas também se exercitam muito e compensam isso, né? Todas essas variáveis, elas afetam um resultado. E é daí que vem a máxima de correlação não é causalidade, né? E aqui é só um exemplo ultra simples, é o primeiro do site. O site tem vários exemplos de correlação espúria, né? Que é tipo assim, o quanto de dinheiro você gasta em ciência nos Estados Unidos e basicamente a quantidade de suicídios que ocorre nos Estados Unidos. As duas linhas, a vermelha é a ciência, a preta é os suicídios, elas caminham quase juntas umas com as outras. Você pode ver assim, pronto, é isso. Então, tipo assim, basicamente, gastar mais consciência está fazendo mal para o mundo. O que as pessoas não pensam às vezes é que existe uma variável de confusão que explica esse efeito muito simples. Existe mais gente no mundo. Se existe mais gente no mundo, existe mais cientistas no mundo. Existe mais pessoas se formando em ciência no mundo. E existe mais pessoas também cometendo suicídio. Geralmente, existe uma explicação lógica para correlações espúrias. Nem sempre vai ter. Muitas vezes, no âmbito da matéria, é isso. É só que, tipo assim, a quantidade de pessoas realmente aumenta, entende? E você vê mais daquele efeito. Ah, a gente tá vendo basicamente pessoas pegando Covid depois de vacinarem, entende? Tipo, quer dizer que a vacina não funciona? Não, é que tem muita gente exposta para Covid. Então, aquele número baixo, de 5%, 10%, 1%, ele está acontecendo. Entende? Muita coisa é explicada simplesmente por grandes números mesmo, ou números que tendem a crescer. Então, essa máxima de correção da causalidade, vocês talvez já ouviram antes, mas se não, guardem para sempre na sua vida. Isso é basicamente, dados se correlacionam, não quer dizer que A causa B. Porém, em CD, boa parte da nossa ciência vai ser correlacional. Só que a gente pode, com muita calma, chegar num argumento causal. Entendeu? E é aqui que eu gosto do exemplo de Jon Snow. Mais uns 10 minutos eu acabo, gente. Aqui está bem perto do fim da aula. Tá? Jon Snow, basicamente, foi um médico inglês. Ele é o pai da epidemiologia, entendeu? E ele viveu entre 1813 e 1858, né? E a ideia que tinha na época, né, que Jon Snow ficou famoso, é que Londres, na época, era um lugar que, tipo assim, tinha muita cólera. Entende? Cólera, a doença, cólera. E, basicamente, as pessoas queriam cuidar daquilo, né? Assim, isso era, vamos dizer assim, a epidemia da época, ou o problema da época, né? E como é que a gente lida com esse problema, né? Nessa época, tinha o que era chamado da teoria miasmática. A teoria miasmática fala que odores causam doenças.
entendeu? Londres fedia bastante na época. Então, basicamente, tem essa noção de que se um lugar fede muito, aquele lugar vai lhe causar alguma doença. E os miasmas, ou esses fedores, eram a origem da cólera, né? As pessoas já estavam pensando muitas vezes que um lugar que tem um odor muito ruim, talvez tenha outros fatores para causar a doença. Eles não sabiam disso, né? É como se a doença entrasse pelo seu nariz por causa do odor. Doenças entram pelo seu nariz, tipo Covid, que espalha pelo ar, entende? Mas não é por conta do odor, entende? E não é cólera, entende? Então, mas basicamente a noção da época, né? Como é que Londres tentou resolver o seu problema, ou qual era a cloroquina da época, né? Como é que Londres tentou resolver o seu problema nesses tempos? Basicamente, eles tentavam disparar armas de fogo para cima, ou comprar vasos com plantas, entende? Que era a noção de como resolver o problema da cólera, né? E basicamente é isso, né? O odor assim, existe alguma variável de confusão que causa o odor e que causa a doença, que é a higiene, entendeu? Algo muito perto disso, né? Eu até falei isso errado na aula de hoje, é bom que é duas vezes. Então, essa variável de confusão é o que a gente vai ter que pensar e tentar isolar de uma forma ou de outra, né? E vocês percebam que hoje em dia isso é normal, entende? Um remédio cura Covid, porque eu observei poucas mortalidades ao tomar o remédio. Gente, boa parte de Covid é assintomática. Entende? É basicamente isso. Então, qualquer remédio que você der, depende da forma que você faz o estudo, pode fazer efeito. Porque o povo faz estudo mal feito, ou para interpretar as coisas de forma mal feita. Entende? Não estou dizendo que vocês não devem se cuidar com Covid, não. Obviamente, porque mesmo uma coisa que tem uma taxa baixa de mortalidade, quando cresce muito, é a bagunça que a gente está vendo. Só para fechar os parênteses e vocês entenderem meus argumentos. Então, Jon Snow, basicamente, percebeu o seguinte: olha, isso aqui é uma doença intestinal, entende? O que é que isso é causado por um miasma? O que é que isso é causado por um odor? Entende? E ele foi atrás de investigar isso. E aí vem uma parte da matéria que eu realmente gosto de sala, eu gosto de show, mas é, que é tipo assim, às vezes, uma observação simples como essa leva para uma resposta bacana, né? Tipo assim, um ser humano que faz isso, uma máquina não faz isso, uma correlação não faz isso, mas para pensar, bicho. Tipo assim, essa doença está no intestino, entende? Tem que ter outra coisa que está acontecendo aqui, entende? E aqui é um slide que eu fico bem empolgadinho quando eu vejo, porque eu realmente gosto dele, que é Jon Snow fez uma coisa muito simples, que foi um plot, entendeu? Ele pegou um mapa de Londres, pegou as ruas e saiu contando a quantidade de vezes que via cólera na cidade de Londres, para cada, vamos dizer assim, área de um certo tamanho, né? Cada quarteirão, N casa aqui. E você vê o que faz esse gráfico. Vai vendo aqui quantas vezes acontece cólera, né? E ele vê uma correlação, onde basicamente aqui é a quantidade de cólera desse lado da rua, que é o outro lado da rua, né? E ele vê que tem muita cólera aqui. E basicamente aqui, que ele vê que tem muita cólera, percebe que existe um bombeamento de água. Nessa época, a água encanada não ia para sua casa. Você tem que ir na rua pegar a sua água. E ele comparou essa área com essa outra área que ele estudou, né? Ele também não tem como fazer para Londres inteiro. E ele viu que as outras áreas tinham menos cólera. E isso aqui é uma região pequena. Isso aqui não é uma região muito grande em bairro, né? E ele observa que existem três bombas de água e, por algum motivo, uma delas tende a concentrar os casos de cólera, né? Aí, ok, temos aqui uma pergunta de pesquisa bacana. Será que água causa cólera? Entende? Isso vem de um fator inquisitivo de que cólera tem essa noção de começar no intestino. Só que ele não tinha um grupo de controle e um grupo de tratamento, né? Ele não conseguia forçar as pessoas a beber uma água de um canto ou de outro. Mas aí, olhando os dados, ele percebeu uma coisa muito interessante, que Londres meio que recebia água de duas Copasas, ou de duas empresas na época, né? Tipo, basicamente essa SV e essa Lambeth. E algumas regiões recebiam as duas águas. Olha só que bacana. Entendeu? Ele começou a ver assim, tá, porque se eu estudo só essa, isso aqui pode ser um bairro rico. Que eu acho que não é, né? Que eu não sei mais. Ou isso aqui pode ser um bairro rico, né? Se eu estudo só essa, isso aqui tá perto do rio. Entendeu? Talvez seja o rio causando alguma coisa. Se eu estudar aqui,
eu tenho uma região onde quase todo o resto é igual, eu consigo ver quem pega água de qual lugar, entende? E essa foi a noção que Jon Snow fez, né? E sempre que você pensar em variáveis, isso aqui por si só daria uma matéria bacana, né? O Renato falou um pouco disso em PGM, o Anísio tem um pouco disso também, que é pense no estudo e pense as variáveis e pense como elas se associam, entende? Tipo, basicamente, a qualidade da água que eu recebo pode depender da pobreza do lugar. E isso pode causar cólera, etc. E isso aqui é a minha variável de confusão, entende? Alguma coisa confunde água com cólera que meio que vira esse miasma, que a gente não sabe o que é. Só que o que Jon Snow, você vê que causa isso e causa isso. Pensou, foi tipo, olha, eu consigo mexer nessa aqui. Eu tenho um caminho agora para cólera que não envolve a variável de confusão, que é olhar para a minha fonte de água. Porque a variável de confusão não vai causar a distribuição de água ou a distribuidora de água, entende? Então agora eu tenho um caminho direto para responder a minha pergunta. E basicamente o que ele pensou foi o seguinte: não tem muita diferença nas pessoas que estão no bairro que recebem as duas empresas, entende? Elas são tudo iguais, tirando em qual bombinha elas pegam a sua água. Então ele já tinha, por exemplo, nos dados, um grupo de controle de teste. É perfeito? Não é, porque não é 50-50. É perfeito? Não é, porque não é 100% randomizado. Mas está quase lá, entendeu? É bom o suficiente para argumentar, sabe? E basicamente o que ele vê é que quem bebe água de SV morre mais, e quem bebe água de Lambeth morre mais, né? E quem bebe água de Lambeth morre menos. Mas você pensa, opa, peraí, mas muito mais gente bebe SV do que Lambeth. Então vamos normalizar. Tá? Ele normaliza por 10 mil casas e vê que realmente tem um efeito, né? Meio que mostrando que parece que essa associação entre água e cólera existe. Entende? Isso é um estudo observacional, mas que deu um pontapé inicial para chegar nesse entendimento da doença que é a cólera. Entende? E basicamente, você pode imaginar que depois disso o mundo ficou feliz. Não ficou. Tipo, demorou anos até as ideias de Jon Snow serem aceitas como qualquer ideia científica, né? Mas basicamente ele trouxe isso foi estudado, demorou anos para refutar a teoria miasmática. E a mensagem que eu gosto daqui é, tipo assim, não só você consegue fazer um estudo bem feito com dados observacionais, mas ciência lenta. Só que evolui, né? Você começa, vai. Aos poucos, as pessoas vão se convencendo se você faz um bom trabalho científico e de ciência de dados. Tá? Que é basicamente o que eu espero que vocês aprendam aqui na matéria, que é fazer boas perguntas e averiguar boas perguntas. Não foquem só nas técnicas da matéria. A matéria tem muita técnica. A matéria entra no baixo nível várias vezes, porque a graduação ela é assim. Isso é a forma de ensino que a gente tem no mundo hoje. Eu nunca consegui fazer uma melhor, embora eu sei que ela tem falhas. Tipo, a gente pega um assunto, entra nos detalhes. O aluno às vezes perde o grande foco. Eu tento ao longo dos vídeos lembrar vocês, o grande foco é causa e efeito X e Y. Então não perca esse foco. Pense nas técnicas como sempre essa busca de causa e efeito, que é o santo grau de ciência de dados. Então a gente vai falar mais sobre isso, vai ter mais umas 2 aulas que voltam para esse assunto para relembrar vocês nos vídeos, entende? Mas a partir de agora é meio que pegar essa motivação e ir atrás de aprender o resto do assunto. Leitura, capítulo 2 desse livro, já tem o link lá na página. E por hoje eu tenho isso. Por hoje é só. Alguma dúvida, gente? 1h30 aqui. Já estamos praticamente um tempo bom, entende? Dúvidas? Dúvidas? Não? Sim? Não? Deixa eu ver se eu lembro algumas dúvidas de hoje de manhã. Que perguntaram. Putz, esse negócio é difícil, minha cabeça não funciona mais direito. Projeto, monta as equipes, planilha, marquem as entrevistas para conversar com vocês. Mesmo se a primeira não for obrigatória, marquem, eu recomendo para a gente tirar as dúvidas e já acompanhar os projetos.
Tipo, os quizzes estão postados, a data de entrega final é uma tentativa por quiz. Isso pode mudar ao longo do semestre, eu postar mais quiz, menos quiz, mudar um ou outro. Qualquer erro, falem comigo, que acharem na matéria. Qualquer crítica, falem comigo, que a gente pode ver como melhorar. Infelizmente, assim, eu tentei esse mês passado gravar aulas lives de código, mas ia vindo cada vez menos pessoas. Eu também entendo, vocês estão com aula assíncrona em maioria, vocês não são obrigados a estar no tempo. Então, eu coloquei alguns vídeos de código já no site, posso colocar mais ao longo do semestre. Se você falar assim, Flávio, eu não entendi tal assunto, dá para fazer um vídeo disso? Eu tento fazer, entende? Nem que demore um mês, mas eu tento fazer e coloco lá para vocês verem em algum momento. Estou no fórum, estou no Teams, estou online e vou falar com vocês sobre os projetos ao longo do semestre. Então vocês não vão ser abandonados na matéria. Vocês podem tirar as dúvidas também. Aí, as listas, assim que sair, eu posto. Geralmente uma semana ou duas é o suficiente para fazer, então não se preocupem com isso também. E é isso. Obrigado. Por hoje é só. Parar aqui a gravação. Boa noite, obrigado. Boa noite.